Salmo 103, os irmãos acharam? Diz assim: bendiga o Senhor, ó minha alma, bendiga o Senhor todo o meu ser, bendiga o Senhor, minha alma, e não se esqueça nenhuma das suas bênçãos. É Ele que perdoa todos os seus pecados e cura todas as suas dores, que resgata a sua vida da sepultura e o coroa de bondade e compaixão, que enche de bens a sua existência, de modo que a sua juventude se renova como a águia. O Senhor faz justiça e defende a causa dos oprimidos. Ele manifestou os seus caminhos a Moisés, os seus feitos aos israelitas. O Senhor é compassivo e misericordioso, muito paciente e cheio de amor. Não acusa sem cessar e nem fica ressentido para sempre. Não nos trata conforme os nossos pecados e nem nos retribui conforme as nossas iniquidades. Pois como os céus se elevam acima da terra, assim é grande o seu amor para com os que o temem. E como o Oriente está longe do Ocidente, assim Ele afasta para longe de nós as nossas transgressões. Como um pai tem compaixão dos seus filhos, assim o Senhor tem compaixão dos que o temem. Ele sabe do que somos formados e lembra-se de que somos pó. A vida do homem é semelhante à relva, floresce como a flor do campo que se vai quando sopra o vento, e nem se sabe mais o lugar que ocupava. Mas o amor leal do Senhor, o seu amor eterno, está com os que o temem, e a sua justiça com os filhos dos seus filhos, com os que guardam a sua aliança e se lembram de obedecer os seus preceitos. O Senhor estabeleceu o seu trono nos céus, e como o rei, domina sobre tudo o que existe. Bendigam o Senhor, vocês, seus anjos poderosos, que obedecem à sua palavra. Bendigam o Senhor todos os seus exércitos, vocês, seus servos, que cumprem a sua vontade. Bendigam o Senhor todas as suas obras e todos os lugares do seu domínio. Bendiga, Senhor, a minha alma. Amém? Quer estar sentado? Só de ler esses salmos, o nosso coração já se enche de júbilo, de celebração, de alegria. Os salmos são fantásticos. Nós temos diante de nós, Salmo 103, mais um salmo de Davi, mais uma poesia de Davi, mais um abrir de coração do grande rei Davi. E vou tentar refletir com os irmãos a maioria dos versículos, nosso tempo é curto, mas há coisas lindas para aprendermos aqui. E a maneira como Davi, ele começa esse salmo, é fantástico, porque ele aparenta estar num momento de extrema solidão, porque ele não está falando com fulano, ele não está falando com ciclano. Nesse momento ele não está nem falando com Deus. Ele está falando com quem? Com a alma dele. E parece que Davi está insistindo com a sua alma. Alma, bendiga o Senhor, alma. Alma, bendiga o Senhor. Bendiga o Senhor, o meu ser. Parece que Davi, ele estava passando por um momento de muita angústia, um momento de solidão, um momento onde a sua alma de adorador, como nós conhecemos a história de Davi, sempre bendizeu, ou seja, falou bem do nome do Senhor, sempre engrandeceu o nome do Senhor. Nós sabemos a ousadia de Davi na celebração. Ele era aquele que ao entrar em Jerusalém com a harpa dançava sem vergonha nenhuma. Davi era um músico por excelência, um poeta por excelência, um adorador por excelência.
Mas chega um momento onde ele olha para as circunstâncias e a alma dele está angustiada. A alma dele está em trevas. E ele precisa insistir: alma, lembra do teu caráter de adorador. Alma, bendiz o Senhor. Bendiz o Senhor. Irmãos, só nesse primeiro versículo eu me identifico muito com Davi. Porque há dias onde a nossa alma parece se reclusar e não consegue adorar. Há dias de extrema dificuldade, onde nós perdemos a capacidade de celebrar a vida, de celebrar ao Senhor. Olhando para isso, parece que Davi estava passando por esse momento, um momento de grande aflição. Mas é lindo perceber que ele não se conforma com isso. Ele não se conforma com a alma dele reclusa, angustiada, perdendo a capacidade de celebrar e adorar. E ele começa a insistir com a alma dele mesmo: bendiz o Senhor a minha alma, bendiz o Senhor todo o meu ser. É fantástico isso, porque quando ele fala de alma, todo o ser, ele está falando de corpo, alma, espírito, vontades, sentimentos, desejos, emoções. Bendiga ao Senhor tudo isso. Versículo 2 ele diz: bendiga o Senhor a minha alma e não esqueça de nenhum dos seus benefícios. E aqui ele começa a trazer à memória coisas que o dão esperança e o venham motivar a bendizer o Senhor, a engrandecer o Senhor, a falar bem do Senhor. E a primeira coisa que ele diz: ei, alma, não seja mal agradecida, mas bendiga o Senhor e não se esqueça dos seus benefícios. Não se esqueça do que o Senhor já fez. Não se esqueça de tantas bênçãos. Isso aqui é fantástico, porque é um tapa na nossa cara, nas nossas orações e adorações medíocres, onde nos limitamos, não nos esforçamos para bendizer o Senhor de corpo, alma e espírito, com convicções. Às vezes nós somos chatos diante do Senhor, porque somos repetitivos. A gente agradece sempre pelas mesmas coisas. Às vezes a nossa oração é uma rotina, e o convite de Davi é para que isso não aconteça. Não se esqueça dos benefícios, não se esqueça dos detalhes do dia a dia. Há motivo para celebrar, há motivo para bendizer ao Senhor. Então desperta a alma, bendiga o Senhor. E ele continua trazendo à memória essas coisas. Versículo 3: é Ele que perdoa todos os pecados e cura as suas doenças. Ele começa a olhar para o que o Senhor já havia feito na vida dele. E ele lembra que não é mais preciso andar com o fardo da culpa, do pecado. Eu imagino, e claro, aqui eu estou supondo, Davi ele pecou muitas vezes, mas o que mais ficou registrado na vida dele foi o adultério com Betseba. Davi está lá na sacada, na sua varanda, era para estar com o exército dele na guerra, e de repente ele vê uma mulher muito linda tomar banho, e ele se apaixona, se inflama, seus desejos são atraídos por aquela mulher, e ele já manda chamar ela. E a gente sabe que era uma mulher casada, de um soldado fiel dele, que estava lá na batalha lutando por ele, mas ele força aquela mulher ali a deitar-se com ele. Ele adultera. E meio que tenta camuflar a coisa. A mulher, alguns dias depois, manda um recado: olha, estou grávida, porque as guerras duravam muito tempo. Estou grávida. E daí, Davi começa a arquitetar o seu plano maléfico. Como camuflar isso, já sei. Manda um recado para o capitão do exército: ei, libera aí Urias, o marido da Betseba, deixa ele vir descansar um pouquinho em casa, porque claro, ele vai possuir a sua mulher, e daí vão pensar que o filho é dele, não vai ter nenhum bafafá.
Mas o homem Urias era tão fiel que ele vem para Jerusalém, mas diz: eu não posso deitar com a minha mulher enquanto os meus companheiros estão na guerra. E a gente sabe a história. Davi tenta embebedar ele para que aconteça alguma coisa, mas quando não há mais jeito, Davi então manda um recado: olha, você entrega essa cartinha para o comandante do exército. E a carta dizia: coloque Urias na frente de batalha, aonde ele vai ser morto. Olha os pecados de Davi, a podridão de Davi. E Davi continua vivendo como se nada tivesse acontecido, até que chega um profeta de Deus, muito ousado, e diz: Davi, aconteceu uma coisa aqui no reino, eu preciso da tua orientação. Esse profeta Natã, ele diz: olha, tinha um homem, que ele tinha uma ovelhinha, e ele se apegava muito àquela ovelhinha, vivia na casa dele, eu acho que até ele dormia junto com aquela ovelhinha. E do lado dele o vizinho tinha muitas ovelhas, era um homem rico. De repente, quando chegou uma visita na casa do rico, em vez dele pegar uma das suas ovelhinhas para sacrificar, ele foi lá, roubou a ovelhinha do pobre, que só tinha aquela, e matou aquela ovelhinha e ofereceu para os seus amigos. Davi, como um urso: não acredito que isso aconteceu no meu reino, traga esse vagabundo aqui agora. Eu imagino a cena. E o profeta Natã olha no olho de Davi e diz: tu é esse homem. E Davi, imagino que se joga no chão, e a gente sabe o processo de angústia, de dor, o peso do pecado na vida dele. Mas agora, lá na frente, no momento de extrema angústia, ele se lembra que por mais que o pecado dele fosse enorme, o Senhor o havia perdoado. E ele fala: ei, alma, bendiz o Senhor, sabe por quê? Porque é Ele que perdoa os seus pecados e cura as suas doenças. Há motivo para celebrar, alma. Se lembra o que você fez, se lembra do peso da culpa, o peso do pecado. O Senhor já perdoou, portanto bendiga e exalte a Ele. Irmãos, isso aqui é lindo para nós, nosso momento de angústia. Quantos pecados teus que o Senhor já perdoou. Quanta coisa errada que você já fez, já pensou, já falou. Quantas almas você já feriu. E o Senhor te perdoou. Por isso nós precisamos trazer à memória justamente isso. Quem é o Senhor? O que Ele já fez e o que Ele continua fazendo por nós. E Ele diz: cura todas as nossas doenças. E aqui eu incluo as doenças da alma, as feridas do coração, aquilo que o pecado gera. O Senhor cura tudo isso. E Ele diz no versículo 4, que resgata a sua vida da sepultura e o coroa de bondade e compaixão. Ele pega dois extremos: o extremo da morte, da sepultura, daquele que não tem mais jeito, não tem mais solução, e Ele diz: ei, o Senhor é aquele que pega esse perdido, que está morrendo, e coloca em lugar de honra, fala de coroa, que coloca ele para reinar, que desfruta de bondade. Ou seja, Ele está dizendo: alma, se lembra que o Senhor, Ele muda qualquer situação. Alma, lembra que o Senhor é aquele que muda qualquer diagnóstico, Ele muda qualquer vida. Alma, o Senhor é aquele que nos tirou do meio das ovelhas, onde nós fedíamos ovelha e nos colocou para reinar sobre Israel. Alma, celebre o Senhor. Há motivo para celebrar o Senhor. Versículo 5 ele diz: que enche de bens a sua existência, de modo que a sua juventude se renova como a águia. Ou seja, não são poucos bens, mas Ele enche de bens. E muito mais do que isso, é aquilo que nós falamos no Salmo 23, refrigera a alma, renova as forças. O Senhor faz a nossa vida dos que temem a Ele como a águia, que se renova sempre. Versículo 6 ele diz: o Senhor faz justiça e defende a causa dos oprimidos. Está falando aqui da justiça de Deus, que Deus vai contra a opressão, contra a perseguição. Portanto, alma, as injustiças que os seus inimigos têm feito, as calúnias que os seus inimigos têm feito,
Fica tranquilo, porque o Senhor, Ele não tem feito vista grossa a isso. Ele é justo. Ele é justo e Ele manifesta a sua graça em favor dos seus. Versículo 7, ele começa a se lembrar lá atrás, já da formação do povo de Israel. Ele manifestou os seus caminhos a Moisés, os seus feitos aos israelitas. O que ele está dizendo, alma? Deus não é um Deus que não se importa conosco, mas Ele tem planos, e planos de bênção, de vitória, de sucesso. Dá uma olhada para o que Ele fez na vida de Moisés e do povo de Israel. Alma, o Senhor, Ele deseja se relacionar conosco, e que venhamos trilhar esse caminho, o caminho do sucesso. E muito mais que isso, alma, Ele revela os seus planos, os seus caminhos para os seus. Assim como fez com Moisés, assim como fez com Israel, Ele faz isso conosco. O Senhor é compassivo e misericordioso, muito paciente e cheio de amor. Eu me amarro em Davi, porque já no Antigo Testamento ele consegue ver Deus como um Deus de amor e misericórdia. Ele traz a história de Israel, o ciclo de pecado, abandono de Deus. Daí o povo se arrependia, Deus tinha misericórdia, amava, mandava o libertador. E Ele vê isso também na vida dele. Quanto pecado, quanto erro, quanto abandono de Deus. Mas Ele consegue enxergar, acima de tudo, um Deus de amor, que continua amando, proporcionando momentos abençoados, que continua revelando a sua graça e misericórdia. Eu estou acelerando porque eu quero chegar no versículo dos pais aqui. Como eu falei, não vai ter tempo de falar sobre tudo. Mas ele diz assim: o Senhor é compassivo, misericordioso, muito cheio de amor, não acusa sem cessar e nem fica ressentido para sempre, não nos trata conforme os nossos pecados e nem nos retribui conforme as nossas iniquidades. Ele consegue enxergar justamente isso. Ele consegue enxergar que se Deus fosse aplicar a justiça conforme os nossos atos mereciam, nós já teríamos sido aniquilados. Mas a graça dele é infinita, e claro, Davi nem imaginava o que aconteceria 1000 anos depois, com Jesus vindo, tomando a forma de homem, recebendo todo o pecado da humanidade em si. A justiça de Deus cai sobre Jesus, porque Deus é um Deus de amor para com a humanidade. Versículo 11 e 12, ele diz assim: pois como os céus se elevam acima da terra, assim é grande o seu amor para com os que o temem. E como o oriente está longe do ocidente, assim Ele afasta para longe de nós as nossas transgressões. Um Deus tão misericordioso, que luta para nos separar do pecado, e não fica jogando o teu passado, os teus erros, as suas transgressões na tua cara. Ele perdoa e joga tudo isso no mar do esquecimento. Deus nos perdoa. O problema é que muitas vezes nós mesmos não nos perdoamos. As outras pessoas não nos perdoam. Na primeira discussão jogam na cara. Você às vezes se joga na cara. Mas Davi está dizendo: não faz isso. Lembra-se do que Deus pensa. Lembre-se do que Ele é. Lembre-se, alma, que Ele não fica jogando na tua cara os teus erros, as tuas escolhas. Ele já te perdoou. Portanto, bendiga o Senhor, ó alma. E daí aqui, versículo 13 e 14, que hoje é dia dos pais, eu gostaria de entrar um pouco mais. Ele diz assim: como um pai tem compaixão dos seus filhos, assim o Senhor tem compaixão dos que o temem, pois Ele sabe do que somos formados, e lembra-se de que somos pó. Aleluia. É lindo quando nós paramos para pensar sobre o plano de Deus na família, paternidade e maternidade. Eu sempre digo, só mesmo um Deus de amor infinito para inventar essa ideia de pai e de mãe. É claro que o diabo tenta distorcer isso, e desde quando o homem escolheu o mal, virar as costas para Deus, as distorções na família e no papel de pai e mãe têm se desfigurado. Mas aqui nós temos algumas coisas a aprender. Pai, que Deus tem uma ideia perfeita para você exercer. E que o próprio Deus, Ele é um referencial de pai. Porque Ele pega esta figura para aplicar a si.
como representante daquele amor infinito, amor intenso. Há lições importantes para nós, pais. Hoje é dia dos pais. E nós vivemos em tempos onde cada vez mais nós vemos os homens perdendo a capacidade de ser esse pai conforme os padrões de Deus. Nós a cada dia temos notícias de pais que têm abandonado os seus lares, que não têm exercido o papel de uma maneira autêntica, vívida, conforme ao plano de Deus. E uma geração tem sido marcada, machucada por causa disso. Ontem mesmo, depois do culto, estava conversando com algumas pessoas. Uma mãe com 2 filhos. O pai se separaram, né? Foi para outra cidade. Um pai que não é presente. Visita os filhos no máximo uma vez por ano. Uma vez por ano. E daí agora está começando a aparecer as marcas no coração daqueles filhos. A primeira coisa que afeta é a noção de Deus como Pai. E se eu nunca fiz uma pesquisa intensa nisso, mas alguns psicólogos já fizeram, né? Se pegar os principais ateístas do mundo e da história, você vai enxergar algo em comum na maioria deles: mau relacionamento com os pais na infância. Enfim, é claro, porque a cultura depois vai fazer essa ligação, essa comparação de Deus como um pai. Mas o exercício da paternidade, ele influencia também no relacionamento dos filhos com Deus. E nós vemos aqui uma característica importantíssima, que cada pai precisa aprender com o exemplo e o padrão divino: compaixão. Como um pai tem compaixão dos seus filhos, assim o Senhor tem compaixão dos que o temem. Já falei sobre essa palavra, compaixão, compadecer, padecer junto. Ou seja, um pai que é tão presente, está tão junto com o filho, que quando o filho sofre, ele sente a dor junto. O amor é tanto, o elo é tanto, a ligação é tanta, que o filho sofre, ele sente a dor junto. Está padecendo junto. Mas isso aqui não acontece na teoria. Isso é prática, isso é relacionamento, isso é entrega, isso é renúncia, isso é tempo junto. Nós pais que estamos aqui hoje, ou os pais em potencial que estão aqui hoje, precisamos aprender essa grande verdade com o nosso Pai Celestial. Um Deus que sente a nossa dor, um Deus que sofre conosco, um Deus que Ele vai dizer aqui, que nos conhece plenamente, que conhece a fraqueza dos filhos e sabe que os filhos são pó. O que Ele está falando disso? Ele está falando isso, conhecimento. Pais precisam conhecer, se relacionar os filhos e saber das fraquezas do filho. Para quê? Para que naqueles momentos, caminhos de fraqueza, escolhas de fraqueza, esteja junto, para mostrar como ser forte, para ajudar. Esses dias, estava olhando no Facebook e me chamou a atenção uma imagem. O pai chega para visitar o filho numa cadeia, o desenho mostra assim, e na cela o pai já chega dizendo, né? Meu filho, aonde foi que eu errei? Só que na cela de trás, o filho responde: pai, esse aí não sou eu estou aqui. Aonde foi que o pai errou? Não conhecia nem a aparência do filho direito. Pai não foi chamado para ser alienado. Pai foi chamado para estar junto, para conhecer o filho, conhecer as virtudes, as fraquezas, orientar, aconselhar, amar, estar junto. Relacionamento. Muitos pais não sabem do que os filhos gostam, não sabem a música preferida do filho, não sabem quem são os amigos do filho, não sabem quais são os jogos que o filho gosta de jogar.
Não sabe nada. Por quê? Porque não se relaciona. Uma geração de pais, eu tenho falado muito sobre isso, que pensa que demonstrar amor é apenas dar roupinha de marca, um bom estudo, um tênis Nike, e se esquece do mais importante. Tudo isso é bom, estou dizendo que não pode dar, mas isso é complemento. Pai não foi chamado para dar isso. Pai foi chamado para ser compassivo, para estar junto, conhecer os filhos, para saber as coisas a respeito dos filhos e saber o que? Dar boas coisas aos filhos. Quando eu digo boas coisas, é muito mais do que coisas materiais, mas é exemplo, é caráter, é amor, é orientação. Na série de famílias que nós estamos tendo, eu separei um tema lá, que falei para os irmãos domingo passado. Aprendendo a ser pai e mãe, em cada faixa etária dos filhos. Porque infelizmente tem uma geração de pais, que acham que depois que os filhos estão com 13, 14, 15 anos, já se viram bem, não precisa mais ser pai. Agora eu vou curtir a minha vida, filho, você se vira. Conheço uma família assim. Conheço uma família que quando os filhos chegaram por perto dos 14, 15 anos, é de assustar. Mas os pais olharam para ele e disseram, agora vocês se viram. Agora você já pode entrar no mercado de trabalho. Então não venha pedir para mim lavar a roupa, passar a tua roupa. Não venha pedir para mim fazer a tua comida. Cada um aqui nessa casa agora vai ter um espaço na geladeira. Cada um vai comprar a sua comida. Cada um vai lavar a sua roupa com os seus produtos. E aquela família, cada um fica isolado. Pai e mãe é para a vida toda. Um grande problema hoje que nós temos é isso aqui. Pais que quando os filhos estão se tornando jovens adultos, abandonam. É claro que o tratamento precisa ser diferenciado. É errado também tratar marmanjo como bebê. Mas continua precisando de orientação, de diálogo, de amizade, parceiro. Porque naquela fase o filho está tomando as principais decisões da vida. Qual profissão vai seguir? Quais são os amigos que ele vai deixar-se ser influenciado? Quem é a pessoa que ele vai escolher como namorada, esposa, esposo, marido, enfim. Decisões determinantes para o sucesso de uma vida ali. E muitos pais estão ausentes. Precisamos saber dar boas coisas para o filho. Jesus, ele olhando para os pais, ele disse, se um filho pedir pão, existe algum pai que vai dar um pedaço de pedra para ele comer? Se um filho pedir um ovo, uma carne, algum pai vai pegar e dar um escorpião, uma cobra para ele? Nenhum pai vai fazer isso. E Jesus diz, ei, vocês são homens e sabem dar já boas coisas aos seus filhos, quanto mais Deus, que é o Pai Celestial, não vos dará boas coisas, ou seja, mostrando o padrão de paternidade, que sabe dar boas coisas aos seus. Pais presentes, olha o padrão de Deus, presentes em momentos decisivos. Você vai ver Jesus, eu acho lindo isso, é fantástico. Jesus, ele inicia o seu ministério aos 30 anos, que era o tempo exato para ele poder ser um mestre e ensinar. Antes de Jesus ir para o jejum no deserto, onde ele iria ser tentado pelo diabo, acontece o batismo. No batismo, enquanto Jesus está sendo batizado, publicamente, Deus fala lá do céu algo fantástico. Este é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Sabe o que é isso? Deus estava ali, mais uma vez, fortalecendo a identidade do filho. Este é o meu filho amado. Sabe por quê? Porque ali na frente, nos momentos de decisão, na tentação,
o diabo iria tentar Jesus justamente no quê? Na identidade dele. As frases do diabo sempre com si. Se tu és filho de Deus, faz essas pedras transformar em pão. Se tu és filho de Deus, lança daqui para baixo. Se tu és filho de Deus. Ou seja, questionando. Ei, tu não é o filho de Deus? Por que você está passando por esse momento aqui? Mas o pai já tinha confirmado lá. Já tinha preparado o filho. Este é meu filho amado, em quem tenho prazer. Esse é o padrão de Deus que nós precisamos seguir. Por mais que nossos filhos vão trilhar muitos caminhos, eles sempre precisam saber de quem são filhos. E que são amados pelos pais. Na psicologia você vê pessoas adultas, às vezes descobrem que foram, digamos, adotadas, que eu acho que é uma atitude linda de quem adota. Mas descobre que passou a sua vida pensando que aquele fosse seu pai, sua mãe é adotado. Muitos entram em crise, por quê? Porque ele quer conhecer o pai biológico. Adolescentes que foram criados só pela mãe, chega um momento que ele quer por toda força descobrir quem é o pai. E alguns dizem, não, mas eu estou bem com a minha mãe, mas eu só preciso saber quem é. Busca por identidade. O pai tem um papel fundamental nisso. Equilibrar a identidade dos filhos dentro de casa. Isso se faz com presença. Isso se faz com palavras de confirmação, ênfase, como nós vemos aqui o próprio Deus fazendo com Jesus, exaltando o filho. Este é o meu filho amado, em quem eu tenho muito prazer. Ou seja, o homem, e na cultura brasileira, tem muito aquilo de homem que é homem não fica aí muito falando palavras de amor. Homem que é homem não fica muito com esse negócio de abraçar e fazer carinho, que é macho. Isso é de ponta a ponta. É os gaúchos aqui no sul, é os nordestinos, os nortistas, as pessoas, têm essa cultura meio machista no Brasil. Tá caindo por terra, graças a Deus, aos poucos. Mas quantos filhos que têm dúvida se o pai realmente o ama ou odeia? Quantos filhos questionam se realmente o pai o ama? Porque o pai nunca falou isso abertamente. Às vezes, entendo que ele não recebeu amor, e por isso talvez não sabe compartilhar o amor de pai. Mas nós precisamos ser melhores que os nossos pais. Se você viu erros que teu pai teve contigo, supere-os e não reproduza na vida dos seus filhos. Nós precisamos ser pais melhores que os nossos pais, porque já detectamos os erros que eles cometeram e precisamos aqui evitar. E um dos grandes erros é esse: falta de amor, de cuidado, de atenção para com os filhos. Uma vez eu acho que eu até contei para os irmãos a atitude de um filho de 9, 10 anos, que ao passar por um lixão encontra uma caixa vazia de televisão em tubo e leva aquela caixa para casa. Aquela caixa oca, vazia. A mãe pergunta, indignada: está trazendo lixo para dentro de casa, meu filho? O que tu quer com isso aqui? Esse negócio velho que não funciona, joga isso fora. Filho: não, mãe, acho que cabe eu aqui dentro, eu vou entrar aqui, porque quem sabe daí o pai olha para mim. Porque o pai não tinha tempo para o filho. Para a televisão sempre tinha. Chegava em casa e dizia que estava cansado, mas sempre tinha tempo para o jornal e para o futebol. E para o filho não. O filho quis se transformar numa televisão, para receber um pouco da atenção do pai. Irmãos, são coisas assim que nós vemos presente na nossa cultura hoje, mas que nós precisamos lançar tudo isso por terra. Um pai que ama também é um pai que corrige, também é um pai que não é ausente nas escolhas importantes dos filhos. Tem muito pai hoje no mundo hedonista que não questiona os filhos sobre
as escolhas dele, que não confronta quando está percebendo que está fazendo uma escolha errada. Eu louvo a Deus pelo autor de Hebreus, capítulo 12, 6, ele diz assim: o Senhor disciplina quem ama, castiga todo aquele a quem aceita como filho. Ou seja, por quê? O amor de pai, ele vai corrigir o filho para que o filho não se machuque, para que o filho não escolha caminho de morte. Ele vai dizer: filho, não é por aí. A gente faz isso às vezes quando as crianças são pequenas, esquece de fazer quando eles crescem. Quando ele vai botar o dedinho na tomada, a gente briga, porque não queremos que ele morra ali eletrocutado. Mas tem filho escolhendo, já com 18, 19 anos, caminhos de morte, muito pior do que colocar o dedinho na tomada. E o pai não fala nada, a mãe não fala nada. Verdadeiro pai, e o padrão divino é esse: corrige os seus filhos. Mas o mais importante de tudo, ele é exemplo. Ele é exemplo. Assim como o padrão divino, nós precisamos ser exemplo para os nossos filhos. Você vai ver o Senhor sempre, sempre dando muitas instruções do que é certo e do que é errado. Mas nós vemos quando a divindade se encarna em Jesus, Ele cumprindo todas as leis e mostrando na prática como se deve fazer. Um grande problema hoje é justamente aqui. Teoria muito bonita por parte dos pais, mas a prática é errada. O pai condena aquilo que é errado, mas vai lá e faz. O filho precisa de exemplo, porque ele precisa ver coerência no discurso e na prática. Se nós, pais, olharmos para o padrão de Deus, o padrão divino, e seguirmos esse padrão, nós vamos ser pais abençoados. Nós vamos ser pais abençoados. E Davi, ele se lembra disso. Quando a sua alma está angustiada, coração aflito, perdendo a capacidade de celebrar, ele diz: lembra que Deus é pai, um pai compassivo, um pai de amor, um pai perdoador. Não vai ter como a gente falar todo o capítulo. Versículo 15 e 16, ele diz assim: a vida do homem é semelhante à relva, floresce como a flor do campo, que se vai quando sopra o vento, e nem se sabe mais o lugar que ocupava. Ou seja, ele está falando da brevidade da vida. Ei, alma, a vida passa muito rápido, portanto não perca a oportunidade de celebrar o Senhor e celebrar a vida. Versículo 17 e 18, o amor de Deus é leal, seu amor eterno está com os que o temem, e a sua justiça com os filhos de seus filhos, com os que guardam a sua aliança, e se lembram de obedecer aos seus preceitos. Ele está justamente aqui falando das leis do Senhor serem perfeitas, e como é gratificante, e como é recompensador aqueles que são obedientes a essa lei. 19, ele vai dizer: o Senhor estabelece o seu trono nos céus, e como o rei domina sobre tudo que existe, mostrando que ele é o rei dos reis, tem controle de tudo. Versículo 20, 21 e 22, ele finaliza dizendo: não mais apenas para a sua alma, mas parece que aqui no final ele já encontra motivo suficiente, depois de trazer à memória tudo aquilo que lhe trazia esperança. Parece que a alma dele agora estava quase que convencida realmente a bendizer e adorar o Senhor. E daí ele amplia o leque e ele diz: bendigam o Senhor vocês, seus anjos poderosos que obedecem a sua palavra. Bendiga o Senhor todos os exércitos, vocês seus servos que cumprem a sua vontade. Bendigam o Senhor todas as suas obras e todos os lugares do seu domínio. Bendiga o Senhor, ó minha alma. Parece que Davi está finalizando já com júbilo. Parece que a alma já está percebendo que realmente há motivo para celebrar o Senhor. E eu, na minha imaginação, parece que vejo Davi começando meio angustiado, meio que se batendo: bendiga o Senhor a minha alma. Mas ele finaliza dizendo: bendiga o Senhor, todos vocês, céus, anjos, todas as coisas, bendiga o Senhor. E ele finaliza com a frase: bendiga, Senhor, minha alma. Irmãos, isso aqui é uma lição muito profunda para nós. Pena que o tempo foi curto,
Mas o que nós precisamos aprender disso? Falei para os pais diretamente, mas olhando para o Salmo 103, eu preciso entender que vai ter dias que o nosso coração vai estar apertado. Vai ter dia que nós não vamos ter força para nem se levantar da cama. Vai ter dias onde nossos travesseiros vão estar encharcados de lágrimas. Mas não se acomode com essa situação. Lute com a sua alma para que ela venha celebrar a vida e celebrar o Senhor. E como que nós podemos fazer isso? Trazendo à memória tudo que nos dá esperança. É o que Jeremias vai falar lá. Traga à memória o que Deus já fez por você. Traga à memória os pecados que Ele já te perdoou. Traga à memória sobre o amor infinito desse Deus. E você vai ver que vai ter motivo para a sua alma se reerguer e você continuar vivendo. E assim Ele ainda nos dá vida em abundância. Amém? Se coloque em pé. Nós vamos orar. Aleluia. Feche seus olhos. Fale com Deus. Fale com a sua alma. Oh, aleluia. Deus, nós te agradecemos, Senhor, por ter privilégio de ler as poesias de Davi 3.000 anos depois do que ele escreveu, mas poder ver que ele era gente como a gente, que sofria, que chorava, que se angustiava, que tinha inimigo tentando matar, tirar o sucesso, puxar o tapete. Mas como é lindo, Senhor, ver que mesmo no momento de angústia, Davi não se conformou com aquela situação, não desanimou, mas ele, falando para a sua própria alma, incentivou o Senhor a trazer à memória tudo que dava esperança. E nós estamos aqui hoje, Senhor. Tu conhece cada vida que está aqui. Tu conhece cada coração. Tu conhece, Senhor, as lutas internas dos teus filhos, os questionamentos. Senhor, eu peço que o teu Espírito Santo esteja fortalecendo eles, para que eles não venham abrir mão de lutar, que eles não venham desanimar, mas que eles venham, Senhor, a cada dia saber e ver que há motivo ainda para te celebrar. Que eles venham, Senhor, ver que ainda há um fio sustentando tudo isso. Que eles ainda possam, Senhor, ver que em Ti sempre há uma esperança. Que eles possam olhar para trás e ver, Senhor, tudo quanto o Senhor já fez na vida deles. E que eles venham perceber que se estão aqui é porque a Tua bondade esteve sobre eles. A Tua misericórdia tem os alcançado, Deus. Eu abençoo Teus filhos, Senhor, com renovo de forças, renovo de propósitos, renovo de esperança. Eu os abençoo em nome de Jesus. Amém e amém.